Então, pessoal, dando continuidade, né, ao processo aí do ciclo do nitrogênio, uma vez que o nitrato está biodisponível para a planta, né, que passou pelo processo de nitrificação, sendo que esse amônio, né, ou amônia veio do processo de decomposição ou fixação biológica de nitrogênio, tá? Agora eu tenho o nitrato e ele vai ser absorvido pela raiz e ao chegar no xilema, imediatamente ele vai ser revertido em composto amônico, ou seja, íons amônio, NH4. E aí eu vou ter a formação, né, dos meus aminoácidos. A formação dos aminoácidos nos vegetais, né, nós temos no total 20 aminoácidos, que podem compor aí as proteínas. Esses 20 aminoácidos nos vegetais, eles são produzidos ou por aminação ou transaminação. Então, o grupamento amônio, né, a parte amino do aminoácido, vai se unir a compostos carbonados, que nós chamamos de cetaglutarato. O cetaglutarato é um cetoácido, é um composto carbonado, existente no citoplasma das células do vegetal, principalmente lá do xilema e do parênquima, e ali vai ocorrer o processo de transformação, né, da união dos íons amônio por ação da enzima glutamato desidrogenase ao cetaglutarato. Então, o íon amônio que se formou a partir da absorção do nitrato, ele é unido a compostos carbonados, ao cetaglutarato, por ação da enzima glutamato desidrogenase, formando o aminoácido glutamato. O glutamato é um dos 20 aminoácidos de maior importância para o vegetal, porque vai ser a partir dele que se formarão os demais aminoácidos, certo? Pode ser que tenha aminoácidos que se formem por parte de outros aminoácidos. No entanto, os outros aminoácidos que se formarão por transaminação vêm a partir do glutamato, que é o aminoácido de maior importância e maior quantidade aí na maior parte das espécies de vegetais, principalmente das plantas cultiváveis. Então, a aminação, o que é? A assimilação do nitrogênio, a formação de aminoácidos, a inserção do grupamento amônio, né, em compostos carbonados. Teremos também a ação, né, a formação de aminoácidos por transaminação, que é a transferência do grupamento amino de um aminoácido para um cetoácido. Então, eu tenho compostos carbonatos nus, né, lá individuais dentro da célula, e eles, ao receber o grupamento amino, eles vão se transformar em aminoácidos. Então, pode ser que eu tenha aqui um aminoácido qualquer. Se eu transferir o grupamento amino por algum tipo de reação que vai envolver a enzima glutamina sintase, ao fornecer esse grupamento amino para esse composto carbonado, eu formarei um aminoácido. Lembrando que os aminoácidos, eles já ganham esse nome, eles têm essa denominação aminoácido, por ter o grupamento amino contendo nitrogênio, mais uma parte de composto carbonado, que sempre é igual para os 20 aminoácidos. O que difere de um aminoácido para o outro, do aspartato, glutamina, do glutamato, da isoleucina, do triptofano, metionina, qualquer um dos 20 aminoácidos vai ser o radical, que é essa parte aqui, ó, que finaliza o aminoácido. Então, os aminoácidos que vão compor futuramente as proteínas, né, por ação do processo de tradução, utilizando o RNA mensageiro, transportador, ribossômico, lá no citoplasma, né, que vem aí da condição genética da planta, essas proteínas vão se formar pela presença desses aminoácidos, que se formaram, né, a partir dos processos de aminação e transaminação. Lembrando que os vegetais produzem naturalmente esses 20 aminoácidos. Nós, seres humanos e os demais animais, que somos heterotróficos, nós temos a capacidade de produzir apenas 8 aminoácidos. Os outros 12, nós vamos
obter eles através da alimentação, através da ingestão, né, de nutrientes contendo as proteínas que, por consequência, fornecerão aminoácidos para a nossa dieta. Mas a planta não. Por aminação e transaminação, ela tem a capacidade de produzir os 20 aminoácidos. E aí, a parte que a gente julga principal dentro do ciclo do nitrogênio, que possamos dizer assim, tem uma aplicação de forma mais pontual, né, na questão aí da agricultura, da agronomia, da atuação do engenheiro agrônomo, é a fixação biológica de nitrogênio. A fixação do nitrogênio se dá até por 3 processos, né? Esses 3 processos pode ser o processo de fixação a partir do momento que eu tenho aí as bactérias nitrificantes, né, que vai ser a questão aí da fixação biológica, que envolve seres vivos, através dos intempéries climáticas. Nós sabemos hoje que os raios oriundos aí de tempestades, eles agem sobre a molécula de nitrogênio N2, quebrando a tripla ligação entre essas duas moléculas, liberando nitrogênio de forma individual, né, podendo ser então amonificado, ou pelo processo de Haber, que vai ser quando eu vou ter aí, através de pressão e altas temperaturas, eu vou formar amônia. Mas para a agricultura, a fixação biológica é a que é de interesse, uma vez que eu vou ter ação de micro-organismos agindo no processo da quebra da tripla ligação, né, que nós chamamos esses micro-organismos de diazotróficos. O que são micro-organismos diazotróficos? Micro-organismos que fixam o nitrogênio, que são capazes de transformar o nitrogênio atmosférico em nitrogênio amonical, em amônia. E aí nós vamos ter o processo de fixação em leguminosas. São aí em torno de 200 espécies cultivadas, certo? 20 de interesse econômico. E os principais gêneros de plantas que estão intimamente ligados, relacionados pelo processo de fixação biológica, ou seja, que dependem da fixação biológica para obter o nitrogênio do solo, é o gênero Phaseolus, né, que é do feijão aí, né, a principal planta cultivável desse gênero, né, ou a Glicine, que é aí da soja. Então, Phaseolus e Glicine são gêneros de plantas cultiváveis que têm íntima relação com a necessidade do nitrogênio oriundo do processo de fixação biológica, que é aquele que provém da ação de micro-organismos. Para a introdução do processo de fixação, eu vou elencar aqui alguns gêneros que depois nós vamos tratar eles de forma pontual, certo? Então, eu tenho aqui o Rhizobium, né, um dos principais gêneros aí que faz o processo mutualístico com a soja, certo? O Azospirillum, que além de ser uma bactéria diazotrófica, é uma bactéria promotora de crescimento, sintetizando e secretando para o vegetal hormônios de crescimento. Então, além dela fixar nitrogênio, ela promove crescimento através da secreção de hormônios. E o Bradyrhizóbio. Então, os 3 principais gêneros. Existem outros? Sim, existem outros gêneros, mas esses são os principais e que a gente vai abordar nos processos de fixação biológica no decorrer desta aula, né? E aí, pessoal, nós vamos ter, então, alguns tipos, né, alguns sistemas fixadores. O sistema de fixação de vida livre, o associativo e o mutualístico. O de vida livre é aquele que vai se caracterizar por envolver micro-organismos que não estão associados intimamente com o vegetal, né, através da raiz, e eles são de vida livre do solo, podendo ou não, em algum momento, se envolver em processos de fixação. Para esses micro-organismos, a Azobacter, alguns gêneros, algumas espécies, não gêneros, de Azospirillum e o Clostridium são micro-organismos de vida livre. Em algum momento, se acharem pertinente e necessitarem, por alguma condição ambiental, decompor compostos nitrogenados, eles vão agir o quê? De forma
a fixar nitrogênio. No entanto, o sistema fixador de vida livre, ele traz pequena contribuição de nitrogênio para o solo, podendo variar aí de 2 a 10 kg de nitrogênio por hectare ano. Então, é pouquíssimo fornecimento de nitrogênio para o solo. Então, daqui aos grupos aeróbicos, Azobacter, né? Aqui o Azotobacter, desculpa, os facultativos que são o Azospirillum e os anaeróbicos que são o Musclostridium. Temos o associativo, que é caracterizado por micro-organismos endofíticos. O que são organismos endofíticos? Que vivem naturalmente dentro do vegetal, dentro das células do vegetal, mas que não necessariamente dependem do vegetal para sua sobrevivência, certo? Como, por exemplo, o Azospirillum. Algumas espécies de Azospirillum são endofíticas, em algumas espécies, principalmente, né, de algumas variedades aí de milhos. E além de fixar nitrogênio, como eu falei anteriormente, são bactérias promotoras de crescimento, né? Acabam liberando aí hormônios vegetais que contribuem no desenvolvimento dele. O sistema fixador associativo, ele tem uma média contribuição de nitrogênio no solo, podendo adicionar de 20 a 100 kg de nitrogênio por hectare ano. Mas o que realmente é efetivo e é de interesse a nível agronômico é o sistema fixador mutualístico, que é esse que nós utilizamos ao tratar a semente de soja ou a semente de qualquer outra planta cultivável, né, com micro-organismos diazotróficos, né, através dos inoculantes. Quando nós fizemos o processo de tratamento de semente por inoculação, ele tem um potencial fixador muito alto, né, podendo atingir aí de 30 a 200 kg de nitrogênio por hectare ano, certo? E nesse tipo de relação, gente, como o próprio nome diz, mutualístico, é uma simbiose. O micro-organismo não sobrevive sem estar lá formando nódulo, processo de nodulação e intimamente relacionado com a planta, e a planta também não consegue absorver de forma eficiente ou em quantidades significativas o nitrogênio do solo sem a presença do mutualismo, da simbiose com esses micro-organismos. Então, aqui entra o Rhizobium e o Bradyrhizobium, que são micro-organismos mutualísticos, dependem da planta, tá? Para a sobrevivência desses gêneros e especificamente algumas espécies potenciais, certo? Então, Rhizobium mais leguminosa, Bradyrhizobium mais leguminosa, acabam formando aqui os nódulos radiculares, né? Os nódulos presentes na raiz da planta e que vão auxiliar aí realizando o processo de fixação biológica do nitrogênio, tá? Contribuindo para o nitrogênio para a planta. Lembrando que a fixação é um dos processos que vai fornecer nitrogênio para o solo. Eu tenho lá as duas moléculas de nitrogênio, certo? Elas estão ligadas por uma tripla ligação covalente. O que esses micro-organismos diazotróficos fazem? Quebram essas ligações covalentes entre essas duas moléculas de nitrogênio, ocorre a amonificação, né, ali no solo, por processos específicos, né, e ação de outros micro-organismos e bactérias, outros micro-organismos e enzimas, desculpa, e aí segue aí o ciclo para nitrificação e assimilação, certo? Então, a fixação biológica ela é de fundamental importância, seja ela de forma natural, pela população de micro-organismos pré-existentes no solo, lembrando que quando se tem rotação de cultura, o nitrogênio que foi fixado por uma cultura e que eventualmente não foi absorvido e assimilado, ou imobilizado para os micro-organismos que estão ali, ele fica disponível para a próxima cultura, que muitas vezes nessa rotação já é pensado nesse critério, visando uma cultura que tem uma eficiência, a questão da fixação é extremamente eficaz, e outra que vai ter déficit no processo de fixação, de absorção de nitrogênio, então eu já deixo o nitrogênio disponível. No caso aí da rotação de cultura entre soja e milho, por exemplo, certo? Então os sistemas fixadores são de extrema importância. Mas o que mais fornece nitrogênio para o solo, o macronutriente essencial para a formação de aminoácidos e proteínas,
é o sistema de fixação mutualístico, envolvendo micro-organismos que necessitam obrigatoriamente dessa relação aí de simbiose, tal como o bradyrrizóbio e o rizóbio.